Grêmio Sport, Sport Grêmio. Um embate de dois grandes. Pois é, nos últimos 13 jogos, a equipe do Sport só perdeu uma partida para a equipe do Grêmio. Venceu 8, galera. Olha o histórico do Sport. A última partida na Arena de Pernambuco aconteceu empate em 0-0 na primeira fase, o primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B desse ano. Um jogo que vale muito para a equipe do Sport e vale muito para a equipe do Grêmio. O Grêmio jogou muito mal diante da equipe do Novo Horizontino e perdeu o jogo. Aliás, tem mudanças e tem novidades. O time do Sport também tem novidades, tem mudança e tem reforço de peso no time do técnico Claudinei Oliveira, que vai fazer apenas uma mudança para esse jogo diante da equipe do Grêmio. Aliás, sabe quem apita o jogo? Luiz Flávio Oliveira, o irmão do Paulo César Oliveira. Esses árbitros, quando apitam jogos do Sport, aliás, jogos dos times de Pernambuco, é um negócio sério. Vou falar sobre a arbitragem, vou falar sobre a escalação do Grêmio, que tem uma ausência e tem uma volta no meio-campo. Vou falar também sobre a escalação do time do Sport, porque tem a volta de um jogador que vai reforçar muito a equipe rubro-negra. Vai ser um grande jogo, torcedor. E assim, pra mim, o Grêmio é favorito, mas o Sport costuma surpreender o tricolor gaúcho dentro dos seus domínios. Aliás, o Sport, nesses últimos anos, tem um histórico muito bom frente ao imortal Grêmio de Futebol porto-alegrense. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Para o Sport, esse jogo vale muito, torcedor, porque o Sport abre a rodada, a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E esse jogo, o Sport conseguindo uma vitória, vai jogar uma pressão muito grande para cima do Londrina e principalmente para cima do Vasco, que enfrenta a equipe do Cruzeiro. Então, é uma vitória que é decisão de Copa do Mundo para a equipe do Sport. Para o Grêmio, nem tanto, porque o Grêmio está bem na competição em termos de pontuação. Mas o Renato Gaúcho fez 2 jogos no comando da equipe e tem uma vitória frente à equipe do Vasco por 2-1 e tem uma derrota para o Novo Horizontino fora de casa por 2-0. Chega dando um like e um gostei aqui no vídeo, um joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo e deixa o seu comentário. Comenta aqui embaixo, comenta. Se você concorda comigo, não concorda, se acha quem vai ganhar, se acha quem leva vantagem, se acha que a pressão está grande para o lado do Grêmio, para o lado do Sport, enfim, comente aqui embaixo. Vou falar das escalações e tudo para você aqui no nosso canal. Mas não esquece do gostei, do joinha, hein? Olha, o Grêmio tem reforço no meio campo, o Sport tem um reforço na zaga. Vou falar sobre isso. Mas tá vendo esse QR Code? Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code. Entre aí, na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, com o código RNTV, que é o código da gente. Aí você cria a conta e deposita rapidinho, saca rapidinho, tudo através de Pix. E tem mais, tecnologia para você parar o jogo se você está ganhando. Campinho interativo com estatísticas. Isso é show de bola. Melhor cotação do mercado. Jogos ao vivo, tudo para você. Então, Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, patrocinador do Sport, do Náutico e do Santa Cruz. Vamos lá, time do Sport vai ter uma mudança na zaga. Está confirmado já a volta do Rafael Thierry, que eu já tinha falado aqui muitas vezes. Vai voltar, mas agora a informação é que o Rafael Thierry começa jogando. A escalação do Sport já está definida, apesar de não confirmada pelo técnico Claudinei Oliveira. O Kaique não viajou com a delegação, então o time, pelo histórico que o Claudinei vem mantendo, formação vai ser a mesma com a saída do alemão para a entrada do Rafael Thierry. Então o time do Sport vai ter o Saulo, o Eduardo, o Rafael Thierry, o Sabino e o Sander, o Renato, aliás, o Ronaldo Henrique, o Fabinho e o Giovani. O Coutinho, o Gustavo Coutinho, o Wagner Love e na esquerda o Luciano Juba. Ele não tem essa tradição de estar mudando estratégia, mudando escalação, mudando esquema, não. Ele é muito dentro da filosofia dele, vai com aqueles jogadores dentro do que ele pensa. Eu acho que ele deveria ter outras alternativas variáveis que pode ter uma formação melhor no meio campo com a criatividade e principalmente a finalização do Sport. O Sport vem de uma vitória em casa diante da equipe do Bahia. O Sport venceu, mas o Vasco venceu, o Londrina empatou e o Sport ainda está a 5 pontos
do Vasco da Gama, que joga nessa rodada contra o Cruzeiro fora de casa. É o jogo para o Cruzeiro garantir matematicamente a sua classificação. Então, o Vasco que se cuide. E o Londrina joga em casa contra a equipe da Ponte Preta, do técnico Hélio dos Anjos, que pode ajudar muito a equipe do Sport se conseguir um empate ou uma vitória lá. Mas cabe ao Sport, e é uma missão muito difícil. A gente fala desse histórico de 12 partidas, se o Sport, 12 partidas que o Sport só perdeu uma vez para a equipe do Grêmio. São 8 vitórias, então a equipe do Sport tem tudo para manter essa regularidade. Mas é difícil, torcedor, a gente sabe disso. Aliás, deixa eu ir aqui para a ficha técnica, porque me preocupa muito essa questão da arbitragem. E tem árbitro que não dá sorte, não ajuda, sei lá, quando ele vai apitar é muita bronca. E o Luiz Flávio Oliveira, que é irmão do Paulo Sérgio Oliveira, que hoje é comentarista, é difícil. Os jogos que eles apitam nos clubes de Pernambuco sempre dá bronca. Não sei porquê, mas eu fico meio assim. Bom, o Luiz Flávio Oliveira é o árbitro, auxiliado por Daniel Luiz Marques e o Evandro de Melo Lima, o trio paulista. O VAR é do Rio Grande do Norte, é o Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro do Rio Grande do Norte. Aí é o seguinte, a escalação do Grêmio tem uma mudança, né? Vocês sabem que o Vila Sante não vai jogar porque ele está com a seleção dele lá. Então, o time, o meio-campo, vai ser mudado. Possivelmente, o meio-campo da equipe do Grêmio deve ser mudado, mas não está ainda definido oficialmente pelo técnico Renato Gaúcho. Mas vai ser o Breno, o Edilson Jeromel, o Bruno Alves e o Diogo Barbosa, que não foi bem no jogo contra a equipe do Novo Horizontino, o Lucas Leiva, ou o Thiago Santos, o Bitelo e o Tassiano. Aí, bom, e o Biel, né? E o ataque com o Diego Souza e o Guilherme. Vocês lembram do Guilherme, né, que jogou aqui no Sport, que é um bom jogador, mas não jogou bem diante da equipe do Novo Horizontino, acabei vendo o jogo. Então, repetindo, Breno, Edilson Jeromel, Bruno Alves, Diogo Barbosa, Lucas Leiva ou Thiago Santos, Bitelo e Tassiano, Biel, Diego Souza e Guilherme. É um timaço, jogando diante da sua torcida. O Vila Sante, como eu falei, não vai jogar desfalque no meio campo da equipe do Grêmio. Bom, essa formação do Grêmio é uma formação bastante ofensiva com amplitude, principalmente com os atacantes, que o Biel, o Diego Souza, o Guilherme na esquerda, o Diego Souza centralizado e o Biel fazendo essa função na ponta direita, muito rápido, tá? E uma marcação forte no meio campo. E a zaga do Grêmio, que é uma zaga realmente muito compacta. Porém, contra a equipe do Novo Horizontino não funcionou. A marcação armada lá pelo Mazola Júnior fez com que a equipe do Grêmio não tivesse uma amplitude, não tivesse uma transição rápida. Às vezes pegava a bola, mas não conseguia fazer essa transição rápida. E acho que o Sport tem tudo para ter uma marcação mais eficiente agora com o Thierry e também o Sabino. Apesar do Thierry estar voltando agora de contusão, não está naquele ritmo, mas é um jogador muito experiente, um jogador que sabe os atalhos, inclusive foi jogador da equipe do Grêmio, para quem não lembra. Então, se o Sport conseguir marcar bem, ter essa transição rápida, utilizar as alas com o Sander e com o Eduardo, acho que o Sport pode sim surpreender a equipe do Grêmio. E tem um detalhe que eu acho que é importante. O Grêmio vai vir com a pressão, principalmente nos 15 minutos. Acho que o Grêmio vem com as linhas altas. Acho que o Grêmio vai forçar o Sport a dar chutão. Cabe o Sport ter um meio-campo de muita pegada e tentar ganhar essa segunda bola. A partir daí você tem um jogo apoiado, principalmente no meio, que os deuses do futebol iluminem, principalmente o Giovani, que é o homem de meio-campo, que é o homem que pode criar, que é o homem que pode fazer a diferença numa bola lançada pelo meio, ou num lançamento na direita, na esquerda, para que o time possa criar essas jogadas pelas pontas. Se o Sport tiver uma amplitude e uma definição com o Wagner Love, que é um jogador matador e que ultimamente tem decepcionado em relação à finalização, mas que tem um Gustavo Coutinho que vem bem, o Sport tende a crescer no jogo. Esse jogo é muito importante para o Sport, torcedor. Muito importante, muito importante. Faltam 8 rodadas para terminar a competição. O Sport hoje está a 5 pontos do Vasco. São 2 rodadas. Quer dizer, o Sport teria que ganhar 2 jogos e o Vasco perder 2 jogos. Além disso, no meio ainda tem um time do Londrina. Então o Sport necessita, obviamente, de ganhar esse jogo. Se ganhar o jogo, obviamente, vai encostar, porque dificilmente o Vasco vai ganhar do Cruzeiro lá dentro. Cruzeiro em festa, Cruzeiro precisando desse último jogo para garantir matematicamente a classificação. Então, é um jogo diferenciado do Vasco.
e o Londrina contra a equipe da Ponte Preta. Então, se o Sport ganha, vem para o clássico contra a equipe do Náutico. E aí, torcedor, é pressão total. O jogo possivelmente deve ser na Arena. Aliás, o Sport quer levar os seus jogos da equipe lá para a Arena. Não sei se é uma boa, acho que era melhor o Sport esperar esse jogo diante do Grêmio, porque acho que o jogo na Ilha, ele tem uma pressão maior, tem uma atmosfera melhor, mas estão falando que o Sport está devendo 6 jogos de um contrato que fez com a Arena para puxar 6 jogos da Série B desse ano para lá. Enfim, tem muita história no meio, a gente vai esperar o decorrer das notícias, das informações oficiais para a gente saber. Mas jogo diante do Grêmio, 7 da noite, hein, galera? 7 da noite, jogo isolado do Campeonato Brasileiro da Série B, abrindo a 31ª rodada. Esquece o like, o gostei, o joinha aqui no vídeo, tá bom? De antemão, muito obrigado. Fica na paz de Deus, grande abraço. Tchau, valeu!